brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar, pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Pessoal, em mês de julho passado, nós tivemos a campanha da família, então às quintas-feiras nós usamos para fazer os devocionais. E estamos fazendo o estudo de Atos em sequência. É o que nós chamamos, tá, de uma pregação expositiva. O que é pregação expositiva? É quando você expõe um livro ou a Bíblia de forma sequencial, tá? Então começamos em Atos 1 e vamos em Atos aqui até a pandemia acabar, vamos em Atos. E vai ser fantástico, tá bom? Eu já fiz esse estudo com a igreja, nós às quintas e domingo de manhã o estudo é temático, é por sequência. Eu fiz esse de Atos acho que há 2, 3 anos atrás. Estávamos agora terminando Corinto, se eu não estou enganado, Gálatas já. Mas é muito bom, tá? Hoje, Atos capítulo 4, abra lá sua Bíblia e, gente, vai ser muito legal. Por favor, fiquem aí, tá? Fiquem aí, me acompanhem. Quem tiver dúvida depois, por favor, manda aí para mim. Compartilhe nos grupos, tá bom? Compartilhe nos grupos aí esse estudo. Deixa eu já compartilhar aqui também, que eu acabei esquecendo. E pegue tua Bíblia, vamos estar dando sequência em Atos capítulo 4. Pastor, o que foi visto antes? Gente, entra lá na página do YouTube da igreja, tá? Igreja Batista na Vila Muniz. Lá na página do YouTube tem todas as pregações
os estudos, você pode pegar lá em sequência e vai ser bênção para a tua vida, tá? Assim você vai já vendo como é que foi a sequência do início de Atos até agora. E inscreva-se lá no nosso canal, aperte o sininho, coisa esquisita, né? Aperte o sininho, inscreva-se no canal, tá bom? E para facilitar, aí você vai recebendo todos os vídeos que nós temos postado, as pregações, e fica por dentro, tá bom, gente? Então vamos lá. Atos capítulo 4. Sabe qual que é o tema de hoje? O tema é o seguinte: a quem queremos enganar? Eita, o tema é este: a quem nós queremos enganar? Vamos lá, Atos 4, 32 a 37. Diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Então o que está acontecendo aqui, irmãos? Lembra a igreja primitiva, nós lemos capítulo 2, 3, e aqui continua. E é interessante que eles ainda estavam compartilhando seus bens, ajudando, porque era necessário, gente. Tudo envolve dinheiro, entende? Não era diferente. O que as pessoas faziam, como o evangelho havia alcançado elas continuam compartilhando, elas continuam abençoando para que os apóstolos continuassem pregando, como diz o versículo 33, os apóstolos continuavam testemunhando a ressurreição de Jesus. Eles precisavam comer, eles precisavam dormir, eles precisavam pagar tudo. Então, quem não pregava, contribuía. Era assim que funcionava. E é assim como é até hoje. Versículo 34. Olha só que interessante. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então olha que loucura que era, gente. A turma vendia tudo, a turma vendia e deixava o dinheiro na mão dos apóstolos. Então os apóstolos tinham que pregar, tinham que visitar, tinham que ensinar, tinham que expulsar demônio, tinha que fazer tudo e ainda tinha que administrar o dinheiro. Mais para frente nós vamos ver que eles dividiram isso porque sobrecarregou demais. Mas olha que interessante, diz que os apóstolos distribuíam a cada um segundo a necessidade de cada um. Isso é importante. É importante que o momento de partilha numa igreja seja feito desta forma também. Cada um tem uma necessidade diferente. E eu creio que muitas igrejas trabalham com essa parte social, assim como nós, e há famílias que precisam de um pouco mais, famílias que precisam de um pouco menos, famílias que são um pouco maiores, famílias que são menores. Enfim, cabia aos apóstolos fazer essa administração de todo o dinheiro que vinha para eles. Aí versículo 36, olha quem aparece. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador ou filho da consolação. Deu já uns estudos lá na nossa igreja. Bar, em hebraico, é filho. Então, sempre quando tem bar, alguma coisa, é filho, tá? É como se fosse o júnior. Então, Barnabé, filho da consolação. Seria basicamente isso. Olha que interessante. José era um levita. Era da tribo de Levi. Lá de Chipre. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Mas olha, gente, quem deu o nome dele de Barnabé foram os apóstolos. Entende? Barnabé é um apelido que os apóstolos deram a ele. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque nós só apelidamos alguém depois de conhecer essa pessoa. O apelido, ele tem a ver muito com a personalidade de alguma coisa dessa pessoa. Então, os caras depois de conhecerem Barnabé, viram que ele era deram esse nome porque ele era uma pessoa que encorajava ou que filho da consolação. Então, Barnabé era um homem muito pronto a ajudar e muito doce. Muito doce. Olha só, vamos continuar o versículo 36. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro
e o colocou aos pés dos apóstolos. Olha aqui, que legal. Barnabé, assim como os outros homens, também vendeu uma propriedade e trouxe e colocou aos pés dos apóstolos. Mas vamos dar uma paradinha, agora vamos explicar um pouquinho sobre quem era Barnabé. Barnabé, além de ser um cara que tinha o coração aberto para a obra, era um homem que tinha muitos bens. Ele tinha propriedades, vendeu uma propriedade, deu para os apóstolos. Mas além dele ser apenas um contribuinte, alguém que investia no reino, ele também era um cara que agia. Gente, Barnabé, ele participou com Paulo nas viagens missionárias, lembra? Barnabé era um homem tão influente que quem apresentou Paulo para Pedro foi Barnabé. Barnabé andou com Paulo também. Barnabé andou discipulando Paulo. Barnabé era tio de João Marcos. João Marcos que abandonou eles na viagem missionária. E depois Paulo ficou bravo com Barnabé. Paulo brigava com todo mundo. E a gente vai continuar no livro de Atos, tá, gente? Não perca esses estudos de quinta-feira. Vocês vão ver lá pra frente que Paulo era difícil, rapaz. Paulo brigou com meio mundo. E inclusive com Barnabé. Um cara bonzinho, aparentemente coração dócil. Brigou por causa de João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Barnabé era uma pessoa que influenciava, entende? Ele investia, mas ele viajava. Em 1 Coríntios, versículo 9, 5 e 6, quando Paulo está defendendo o seu sustento ministerial, ele fala assim: ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Ou seja, Paulo está dizendo assim, será que eu e Barnabé não podemos deixar de trabalhar para que vocês nos sustentem? Porque Paulo precisava de sustento para evangelizar, não é verdade? Mas se Paulo e Barnabé tivessem que trabalhar para ter o sustento, eles não conseguiam evangelizar. Então Barnabé também se tornou um grande missionário, irmãos. Barnabé não é apenas o cara que deu dinheiro para construir a igreja. Barnabé é o cara que deu dinheiro, mas meteu a mão na massa. Que admirável. Barnabé abriu mão de tudo também por causa do ministério dele. A Bíblia fala muito de Barnabé, muito, muito. Barnabé é um cara que andou com Paulo fazendo as viagens missionárias. Ele era tio de João Marcos, ele influenciou muito João Marcos. Ele era um cara que tinha uma influência muito grande na igreja de Antioquia, que foi a primeira grande igreja, o primeiro lugar de recrutamento de missionários. Esse era Barnabé. Este era Barnabé. Mas, vamos continuar. E como eu falo para vocês, quando estudarmos a Bíblia, não se apegue apenas nos números do capítulo. Por quê, pastor? Porque a história continua. A história continua. Agora, capítulo 5. Então, nesse texto de capítulo 4, do versículo 32 ao 37, nós vimos a história de um homem chamado Barnabé, que vendeu seu campo e deu dinheiro para os apóstolos, certo? Agora, Atos capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Esse também, ele está fazendo um link com a história anterior, que é de Barnabé. Barnabé não vendeu um terreno? Vendeu. Então, Ananias e Safira também venderam. Então, a história de Ananias e Safira é a mesma. O escritor de Atos está querendo nos ensinar algo. Então, não podemos ler a história de Barnabé sem a história de Ananias e Safira junto, beleza? Então, vamos lá. Atos 5, de 1 a 11, de novo. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Mas olha só, ele reteve parte do dinheiro para si. Barnabé deu todo o dinheiro, mas Ananias e Safira não deram todo o dinheiro. Sabendo disso também sua mulher. E o restante ele levou e colocou aonde? Aos pés dos apóstolos, aonde todo mundo fazia, certo? Ótimo. Então perguntou Pedro. Pedro era o líder dos apóstolos, né? Olha o que Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? A ponto de você mentir, ó, isso aqui é importante, tá?
Não é o foco do estudo de hoje, mas é importantíssimo. Ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Olha que interessante. Esse texto aqui nos deixa claro, a princípio, que Espírito Santo é Deus, porque Paulo não fala que... Paulo diz assim, você mentiu ao Espírito Santo. E no final do versículo 4 ele fala, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então o Espírito Santo não é apenas uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus também, tá, meus irmãos? E aqui Pedro ele faz uma coisa interessante com Ananias, que fala, Ananias, espera lá, você vendeu o seu campo? Vendi. E por que você mentiu? Por que você falou que deu todo o dinheiro como oferta? Por que você não falou que só deu uma parte? O dinheiro não é, o campo não era seu? Era. Se você vendesse, o dinheiro não era seu? Era. Então, versículo 5. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. E grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Vamos dar uma paradinha aqui ainda, tá bom? Mais um ponto que não é o foco, mas eu quero aproveitar esse texto para estar esclarecendo também. Sabe, meus irmãos? Às vezes nós dizemos assim, o Deus do Antigo Testamento era um Deus de ira, era um Deus duro, e o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça, é o Deus do amor, o Deus bondoso. Bom, eu particularmente, eu passo para a nossa igreja BVM, nós lendo a história bíblica, por isso que é bom ler a Bíblia de forma sequencial, Deus é o mesmo, irmãos. Deus é o mesmo, tá bom? O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, ele age da mesma maneira. Não, pastor? Claro que sim. Por exemplo, se nós pegarmos e falarmos assim, Deus no Antigo Testamento era o Deus que matava. Sim. E essa passagem aqui, ó, de Ananias e Safira? Você já parou para pensar? Jesus já havia morrido, ressuscitado, e eles já estavam vivendo o tempo da graça. E Ananias e Safira morreram porque mentiram. É o mesmo Deus. Não parece ser o mesmo Deus que matava o pessoal no Antigo Testamento porque encostava na arca e morria? É o mesmo, gente. Mas olha que coisa linda. No Antigo Testamento, Caim matou Abel. Caim merecia a morte, mas Deus falou, ninguém mata Caim. Deus colocou uma marca em Caim e fala, ninguém encosta em Caim. Isto é graça. Certo? A humanidade estava pervertida. Deus não matou toda a humanidade. Deus libertou ainda, salvou alguns homens. Isso é graça. Sodoma e Gomorra, não havia nenhum justo sequer, então tinha que morrer todo mundo. Não, alguns foram salvos. Ló, sua família. Nós vemos muitas passagens no Antigo Testamento que Deus era um Deus amoroso. E isto fica muito claro, muito nítido no livro de Jonas. O livro de Jonas é curtinho, uma hora você lê. Você vai ver que Jonas, no final do livro, quando Deus manda ele lá pregar para Nínive, ele não queria, Jonas estava tão irritado com Deus que Jonas queria que o pessoal de Nínive morresse. Mas, no último capítulo, Jonas fala assim, Senhor, eu sabia que o Senhor ia matar porque o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus longânimo, pronto a perdoar. Epa! Jonas está se referindo ao Deus do Antigo Testamento, que era amoroso e pronto a perdoar. Quando Deus agia de forma dura com a humanidade, gente, no Antigo Testamento, ele sempre avisava. Antes de destruir o mundo com o dilúvio, quanto tempo Moisés ficou pregando para o povo lá? Mais ou menos 100 anos. Ele ficou até ele construir a arca, foi muito tempo pregando. Quem tivesse convertido tinha entrar na arca, não foi. E Sodoma e Gomorra? Também foi dado tempo. E o exílio?
Foram dezenas de anos Deus pregando através dos profetas para o povo se arrepender até que viesse a Babilônia. Então, sempre quando Deus age, Deus avisa, irmãos. Aqui, mesma coisa, Ananias vendeu o terreno, mentiu, dizendo o seguinte para Pedro: está aqui todo o dinheiro que nós temos. Mas Pedro falou: Ananias, você mentiu, não precisa mentir, Ananias. E nisso Ananias cai morto. Vou continuar aqui, versículo 7. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Versículo 8. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Aí Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Gente, Pedro perguntou assim para Safira: Safira, vamos supor, eles venderam por 100 mil o terreno. Venderam por 100 mil, ofertaram 50 mil e pegaram 50 mil para eles. E aí Pedro falou: Safira, vocês venderam por 50 mil? Aí Safira falou: foi isso mesmo. Mas eles venderam por 100. Uma suposição, tá? E elas mentiram. Ela mentiu também. Naquele mesmo instante, versículo 10, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Versículo 11. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Gente, que pesado isso, né? Mas eu quero pegar umas lições bem interessantes para nós nisso, tá bom? O que aparentemente aconteceu? Como nós vimos, Barnabé era um homem muito bem de uma boa influência, tá? Barnabé era um cara bem quisto em meio a tudo, muito querido. E ele se tornou um grande líder da igreja. Barnabé se tornou um grande líder da igreja. Ele fez parte com Paulo nas suas viagens missionárias. Ele foi uma liderança muito profícua no meio do ministério lá dos apóstolos. Ao que parece, não é certo, ao que parece, qual que é o intuito de Ananias e Safira fazer aquela oferta para ir mentir? É algo que não tem como, eu estou tentando puxar aqui na minha mente uma maneira mais doce de falar, mas não dá. Eles queriam se aparecer, sabe? Eles queriam se aparecer. Já que todo mundo está vendendo tudo e está dando aqui, a gente não pode ficar para trás também. Então, Safira, vamos vender nosso terreno também e nós entregamos aos pés dos apóstolos para fazer uma média, para dizer que nós somos pessoas de coração bom, porque olha, Barnabé, olha o carinho que o povo tem por Barnabé já é líder, talvez na cabeça deles assim, vai que eles colocam a gente como líder, vai que eu não sei, eu estou aqui divagando aqui nos meus pensamentos, mas algo no coração de Ananias e Safira fez com que eles mentissem. Meus irmãos, primeiro ponto para nós aqui, não use a obra de Deus para se promover, tá? Não use. E infelizmente é muito comum hoje nas igrejas as pessoas se promoverem desta maneira, tá? Talvez muitas vezes até culpa nossa mesmo, de nós pastores. O irmão que dá uma oferta maior, se pega um cargo de liderança, o irmão que tem mais dinheiro, faz isso, faz aquilo. Então isso é um perigo, tá? Não use a obra de Deus para se promover, isso é um perigo. Ananias e Safira tomaram essa postura. Eles queriam se aparecer, eles queriam mostrar aquilo que eles não eram. Nós somos muito vaidosos, nós, os homens, certo?
E quando se trata de dinheiro, gente, a Bíblia é muito clara nos aspectos. E temos que ter muito cuidado com essa ideia de se autopromover, sabe? Quer ofertar? Oferte. De boa. Ninguém precisa saber. Entende? Como a gente não está tendo os cultos internos na nossa igreja, é o único meio de ter para falar para o pessoal da EBVM e faz parte, tá bom? Então, nós temos já há cerca de muitos anos que não tem, por exemplo, o nome dos dizimistas no envelope. Dizima quem sabe da sua responsabilidade, seu compromisso, oferte. Por quê? Porque tomamos essa decisão? Justamente para que não gere no coração de pessoas essa vaidade de dizer eu estou dando tanto. É uma forma de até preservar a própria pessoa contra o próprio orgulho e vaidade. E uma maneira de me precaver como pastor também. Porque às vezes a pessoa é uma pessoa que oferta muito, tem o coração aberto para a obra e ela é gente boa demais. É uma pessoa que a gente vai querendo dar perto, porque é uma pessoa que, como Barnabé, uma pessoa que junta, uma pessoa que soma. E aí a pessoa fala, pastor só anda com ela porque ela oferta, porque ela dá dinheiro. Não, é porque ela oferta, mas ela é uma pessoa que está com o coração na obra, assim como Barnabé. Mas existem muitos Ananias e Safira também. Tem muitas pessoas que ofertam nas igrejas, gente, oferta e faz parte de coisa para se aparecer. O coração não está preocupado com a obra, o coração está preocupado na autopromoção. Será que estão vendo? Pastor, eu vou dar uma oferta, mas tem como citar o meu nome lá no culto? Pastor, eu vou fazer uma oferta, mas tem como, de repente, me dar uma oportunidade para estar falando tudo? Esse é o sentimento de Ananias e Safira. Agora, imagina se Deus começasse a matar gente assim, hein? Imagina, gente. Imagina se todas as pessoas que ofertam com segundas intenções, imagina se todas as pessoas que ofertam esperando um cargo na igreja, esperando uma promoção dentro da igreja, esperando algo assim, caísse morto. Isso é para mostrar que a graça de Deus se manifesta dessa maneira. Ananias e Safira é para servir de exemplo, gente. Qual que é o exemplo, pastor? O exemplo é o seguinte, Deus está de olho, cara. Deus está de olho. De repente eu posso dar uma oferta mostrando humildade, gratidão, mas por dentro tem um sentimento de mesquinharia ou de vaidade. Deus está vendo. Deus está vendo. É por isso que o texto diz que quando acontece isso, o que aconteceu no coração do povo? O povo ficou com medo. O povo ficou com medo. Agora, você acha que depois que o povo ouviu essa conversa, rapaz, você viu o que aconteceu com Ananias e Safira? O que aconteceu? Cara, eles venderam um terreno e eles não deram o valor total, eles mentiram. Eles falaram que tinha e morreram. Você acha que alguém foi fazer isso depois? Você acha que as demais pessoas que foram ofertar fizeram a mesma prática de Ananias e Safira? Eu acredito que não. Porque o povo ficou com medo. Sabe, meus irmãos? Deus não está preocupado com a quantidade do dinheiro que sai do nosso bolso. Mas Ele está preocupado com a qualidade, com a integridade, com o que está dentro do nosso coração. Entende? Não é o valor da oferta que faz com que aquilo se torne um culto a Deus. Não. Mas é o que está dentro do coração que nos motiva. Entende? A oferta para a igreja, gente, a oferta para a igreja, ela não funciona como uma lavagem de dinheiro espiritual, tá bom? Tipo assim, eu consegui esse dinheiro de uma maneira toda errada, mas eu vou ofertar, porque aí pesa, minha consciência já fica mais aliviada, eu consigo... Não!
Se o seu dinheiro é conseguido de maneira errada, o fato de você doar ou não doar não vai lavar ele, não vai transformar ele em um dinheiro abençoado. Vai ser pago, você paga água, paga luz, compra um terreno para a igreja, paga salário de pastor, mas não é culto a Deus. Não é culto a Deus. Eu ouvi um testemunho essa semana que eu achei muito interessante, da Andressa Urach, sabe? É uma ex-modelo, testemunho dela, ela tinha uma vida muito promíscua, e aí quase morreu devido a uns implantes de silicone que ela havia feito alguns anos atrás. Ela é bem conhecida, e ela se converteu. E eu vou confessar a vocês, gente, que quando eu comecei a ver sobre a conversão dela, logo no início, né, eu ficava meio assim, falei, ixi, essa daí eu acho que vai ser aquelas conversões que meio fogo de palha. Pensei eu, alguns anos atrás. Mas eu estava vendo uma entrevista dela dessa semana. E, gente, ela falou algo na entrevista que eu até comentei com a Mari depois e que me deixou abismado. Qual que acontecia com ela? Ela era uma mulher que antes dela ser famosa, ela era garota de programa. Depois ela foi participar não me lembro se foi da Fazenda, do Big Brother, um desses reality show. E quando ela saiu, o programa dela chegou a ser 30 mil reais. Valorizou. Então ela ganhou muito dinheiro. Ela namorou com um traficante, ela começou a contar a história dela, né? E aí ela quase morreu, ela se converteu devido a quase ter morrido. E abriu mão de tudo, parou com todas essas coisas. Agora ela vive acho que em Santa Catarina com a família. Interessante que aí nesse momento da entrevista, o entrevistador pergunta a ela assim, mas então você está bem tranquila, né? Porque querendo ou não, você conseguiu juntar um bom dinheiro nesse tempo todo e hoje você consegue viver bem. Aí ela ficou constrangida. Ela falou assim, olha, na verdade é assim, quando eu me converti, a partir do momento que eu me converti, eu doei todo o dinheiro que eu havia conquistado antes. Aí o cara falou assim, que isso? Ela falou, sim. Foi cerca de 1.200.000, 1.300.000, mais ou menos que ela doou, e ela falou assim, inclusive está declarado no imposto de renda. Olha o que ela disse, gente. Ela falou assim, a forma como eu ganhei aquele dinheiro não foi uma forma abençoada, foi de uma forma suja. Então eu não poderia ter uma nova vida usufruindo do que eu conquistei naquela época. Hoje ela vive com a família, ela fala, eu tenho uma vida mais tranquila, eu tenho uma vida, claro, sem tanto luxo, mas eu vivo bem. Caramba, eu olhei e falei assim, olha que... Lembra da história de Zaqueu? Metade do que eu tenho eu vou doar aos pobres, se eu roubei alguém. É isso daí, gente, isso é conversão. Ela entendeu que o dinheiro não era importante a ela, e ela entendeu que a maneira como ela conquistou aquele dinheiro era errada. Então, se a conversão é de fato, se ela crê que Deus está no controle de fato, é uma nova vida. Então, o dinheiro, ao que parece, já não a tem como tinha antes. Então, ela abriu mão desse dinheiro conquistado durante esse tempo. E aqui na história de Ananias e Safira e de Barnabé, nós vemos os dois extremos. Barnabé, de fato, deu todo o dinheiro. Todo. Por quê, gente? Porque para Barnabé não tinha volta. Entende? A conversão era genuína. O coração de Barnabé era genuíno. Então o que ele fez? Vende tudo. Tá aqui. Irmãos, pensa na loucura. Se desse errado, Barnabé não tinha para onde correr, meus irmãos. Se o cristianismo tivesse acabado lá, se aquilo tudo fosse uma mentira, se aquilo se acabasse de uma hora para outra, Barnabé não tinha para onde correr, porque ele abriu mão de tudo. Já Ananias e Safira, eles estavam receosos. Vamos dar a metade. Por quê? Porque se der errado, se o negócio não for isso daí que eles estão falando, nós temos uma parte para seguir nossa vida ainda. Entende?
Ananias e Safira não estavam com o coração ali. Inclusive, no início do texto, a gente começa dizendo que todos eram uma mente e um só coração. Mas ali não estava o coração de Ananias e Safira. A oferta que eles deram era mentirosa, não por causa da oferta, mas o que simbolizava aquela oferta. Porque na ideia deles é assim, vamos dar a metade. E se caso der errado, algum BO, a gente tem outra, continua. Para Barnabé não tinha volta, gente. Você vê que loucura? Para Barnabé, ele não pensava na possibilidade daquilo não ser uma verdade. Para Barnabé, não tinha dúvida de que Jesus ia sustentar ele. Barnabé não tinha dúvida de que Deus estava naquilo. Por isso Barnabé dá tudo, de coração, não está nem aí. Ananias e Safira, não. Não. Tá com a gente, Ananias e Safira? Tô. Ó, Pedro, eu vendi tudo que eu tenho. Tá aqui, ó. Opa, você vendeu tudo? Isso daqui é tudo? É, mas pelo que eu tô sabendo não é, Ananias. Sabe, meus irmãos, o que fez com que Ananias e Safira morresse não foi o fato deles não terem dado tudo. Porque não é o dinheiro que importa para Deus, mas é a motivação. Entende? Por trás daquela oferta não havia honestidade. Assim como eu falei da Andressa Surak. A partir do momento que ela se converteu, ela abriu mão, ela doou, ela falou assim, eu doei para lugares, para creche, para um monte de coisa. Ela falou, eu doei tudo. Porque eu não me sentia bem com aquele dinheiro. Há um sentimento de sinceridade nisso. Irmãos, prestem atenção. As ofertas, os dízimos materiais são expressões da nossa vida espiritual. Tá? Qual que é a ideia de dízimo? Dízimo é 10%, certo? E outra coisa, dízimos são primícias. Tá bom, irmãos? A ideia do dízimo não é dar o dízimo depois que pagamos nossas contas, que fazemos isso, papapá, como uma pizza, como um lanche, vou viajar, sobrou, vou tirar. Não, isso não é, isso pode ser oferta, mas não entra na ideia de dízimo. Dízimo é primícia. Pegou, devolveu, você não paga dízimo, você devolve e vive com os 90%. Deixa eu explicar uma coisa, vamos pensar um pouquinho, tá? Vamos voltar um pouco na ideia de dízimo do Antigo Testamento até chegar aqui na história de Barnabé. Hoje, para nós darmos os dízimos, a gente dá o dízimo de dinheiro, porque você recebe um valor e dá, tranquilo. Mas, irmãos, não tem como se comparar os dízimos de hoje com a fé de quem dizima hoje com a fé de quem dizimava no Antigo Testamento ou até no Novo Testamento. Por quê? Porque é o seguinte, se hoje a gente se enroscar financeiramente, a gente consegue correr atrás de um empréstimo, fazer uma coisa, tem cartão de crédito, você faz os rolos aí. Meus irmãos, pensa antes. Você ia dizimar do que você produzia. Você ia dizimar do produto da terra, da carne. Você não sabia se ia ter para colheita depois, você não sabia se vinha uma praga para destruir tudo, você não sabia que ia ter, por isso que é primícia. Os dízimos é justamente a primeira coisa. A primeira coisa quando nós recebemos. Aí conversa de pastor, só para tirar o dinheiro do povo. Não, porque eu não preciso de dinheiro, é Deus que sustenta. Mas o dízimo, ele faz parte do trabalhar, do amadurecimento espiritual em nós. Quer ver uma coisa? Olha só, olha que da hora isso. Lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por quê? Ele faz uma alusão, lembra lá no deserto, quando caía o maná? Deus sustentava o povo com o maná. Mas Deus falava, todo dia eu vou mandar o maná. Mas tinha algum gordinho esfomeado que nem eu, que pensava assim, ih rapaz, amanhã acho que Deus vai esquecer. Se Deus vai esquecer, eu vou pegar em dobro. O que acontecia com quem pegava maná além do que precisava? Apodrecia, lembra? Está lá no livro de Êxodo. Apodrecia. Por que apodrecia? Porque Deus estava ensinando o povo a confiar nele.
Confia em mim, cara, eu vou mandar maná todo dia. Na sexta-feira vocês vão pegar a porção dobrada por causa do sábado. Mas eu vou mandar, confia em mim. Quando Deus mandava o povo dar os dízimos das primícias, era confiança. Ou confia em mim ou não confia. E meus irmãos, trazendo para o dia de hoje, sabe qual o princípio do dízimo? O que dificulta muito as pessoas de dizimar? Ou de ofertar, no caso como Barnabé? É porque nós vivemos além daquilo que nós podemos pagar. A pessoa que não consegue dizimar os 10%, significa que ela não consegue mais viver com 100%. Se eu não consigo viver com 100% do que eu ganho, significa que eu gasto mais do que eu ganho. E quando Deus trabalha para nós, dizime, se eu posso dizimar, olha meus irmãos, que beleza, porque lembre-se, tudo que é espiritual tem um reflexo no nosso mundo material ou físico, tá bom? Todo princípio espiritual ele reflete nossa vida material e prática. Então se eu ganho 1.000 e eu consigo dizimar desses 1.000 dando R$100, significa que eu consigo viver com 900. Se eu consigo viver com R$900, significa que a minha vida financeira está equilibrada. E se minha vida financeira está equilibrada, eu não perco sono por causa de dívidas. Se eu não perco sono por causa de dívidas, se eu não fico preocupado, significa que eu não vou ter problemas de falta de sono, problemas emocionais, problema psicossomático, preocupação por causa de dízimo, de dívidas, como é que eu vou pagar, como é que eu vou deixar de pagar, como é que eu vou fazer isso, certo? Se eu me preocupo porque eu estou endividado, eu estando endividado, eu não consigo dizimar. Eu estou falando para quem é crente, tá bom? Estou falando para pessoas que decidiram se batizar, entregar a vida a Cristo, entende que o dízimo faz parte do contexto religioso. Então assim, se eu não consigo dizimar, é porque eu estou endividado. Estando endividado, eu me preocupo. Me preocupando, eu não durmo bem. Não dormindo bem, mexe no meu emocional. Mexendo no meu emocional, eu não tenho paciência. Não tendo paciência, eu brigo com mulher, eu brigo com os filhos. Gente, eu vou falar como pastor, tá bom? Experiência pastoral. Algumas partes, boa parte dos meus aconselhamentos para casais. Quando a pessoa vem, desaba, fala, beleza, eu tenho uma pergunta. Como está a vida financeira de vocês? Porque quando nós estamos afundados em dívidas, eu não consigo curtir minha mulher. Você consegue? Você consegue curtir sua esposa, seu esposo, endividado? Você consegue curtir seus filhos se você está endividado? Você consegue agora, na sala, seus filhos estão brincando, sentar com eles, brincar? Não, porque a sua cabeça está, cara, esse mês tem isso para pagar, esse mês tem aquilo, como é que eu vou fazer? Quando nós estamos desse jeito, significa que negligenciamos um princípio divino, que é viver daquilo que temos. A partir do momento que eu, Márcio, ganho R$1.000, eu dou os dízimos de 100 e ainda eu vivo com 900, meu irmão, eu posso estar vivendo uma vida simples, sim. Eu posso talvez não ter uma TV a cabo na minha casa, eu posso talvez não ter um tênis muito bom, eu posso talvez não ter um carro, eu posso talvez não ter um monte de coisa, mas eu tenho paz. Eu consigo contribuir, eu consigo retornar a Deus aquilo, parte do que Ele me deu, e ter minha vida tranquila, gente. Este é um princípio de dizimar e ofertar. Tá? Por isso que atrás dessa ideia de dízimos e ofertas vem um princípio que nos beneficia. Então, se você ainda não consegue dizimar os 10% daquilo que você ganha, faça uma meta, vá se organizando, vá se ajustando. Por quê? Porque eu creio que muitos têm uma boa intenção no coração de querer fazer, mas não conseguem. Então se organizem. Se organizem, gente. Organize a sua vida financeira. Porque não tem como estarmos financeiramente arrebentados e termos uma vida espiritual boa. Não. E outra coisa,
você não vai dizimar ou ofertar a Deus para que Ele te abençoe. Isso é ilógico também, tá? Eu vou dizimar porque Ele já me abençoou. Se eu posso hoje dizimar ou ofertar, é porque Ele já me abençoou com o trabalho. Se Barnabé pôde dar para Deus o dinheiro do terreno, é porque ele já tinha o terreno. Entende? Então não é assim, eu vou dar um terreno para ganhar 10. Não, eu vou dar porque eu estou grato a Deus. Todo este é um princípio, irmãos, de dízimos e oferta. Então não precisamos fazer algo mirabolante, campanha, fazer isso. Não, a partir do momento que o cristão, como a gente trabalha na IBVM, para que serve o dinheiro dos dízimos e oferta? Pagar as contas da igreja, salário do pastor, as missões. Nós estamos com o sonho de construir, comprar um terreno, fazer tudo isso. Irmãos, você não compra com oração. Tá? Você não vai pagar em 10 orações sem juros. Não, dinheiro. A igreja primitiva, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que sustentar idosos, viúvas, crianças. Eles tinham que viajar, eles tinham que comer. E eles tinham que ensinar. Como que eles faziam isso? Dinheiro. Então faz parte do ministério. É óbvio que muitas pessoas se apropriam do ministério para enriquecimento. Isso está errado. Tanto que a gente vai continuar, tá? Vocês veem que até então, todo o dinheiro que eles recebiam, quem que administrava? Os apóstolos. Mas daqui a pouco eu digo, daqui a algumas quintas-feiras, nós vamos ver que isso vai mudar. Os apóstolos falaram, gente, não estamos conseguindo mexer com dinheiro e mexer com gente. Então eles separam pessoas para lidar com essa parte de dinheiro. Tá bom? Então o dinheiro faz parte disso tudo. Ananias e Safira foram para o lado errado. E Barnabé era um cara que entendia o que ele estava dizendo. Barnabé tinha o nome de encorajador, né? Encorajador. Ou pai das consolações. Mas sabe o que é interessante de encorajador? Porque o livro de Atos ele foi escrito depois, certo? É o livro que vai contando a história. Então vocês perceberam que Barnabé foi um cara que andou com Paulo nas viagens missionárias. Barnabé foi tio de João Marcos que escreveu o Evangelho. Barnabé foi um cara que Barnabé era um cara que juntava gente e que fazia o reino de Deus crescer. Sabe, meus irmãos, que sejamos Barnabé, que sejamos pessoas que encorajam os outros, inclusive, nessa questão de oferta, nessa questão financeira. Teu coração mexeu para ajudar alguém, para abençoar alguém, faça. Faça. Não estou dizendo que se você ofertar R$100, Deus vai te dar 1.000, de maneira alguma. Não estou dizendo que se você ofertar a Deus, você não vai passar dificuldades, de maneira alguma. De maneira alguma. Mas eu estou dizendo que quando nós fazemos isso com alegria, entendemos dos compromissos, das responsabilidades, nós nos tornamos encorajadores. E ali na Igreja Batista da Vila Muniz, é ótimo você ver pessoas que são Barnabés, pessoas que são encorajadoras, pessoas que são prontas a ofertarem, entendem as responsabilidades e são prontas a trabalharem para a obra de Deus também. Porque veja bem, Barnabé não era o cara apenas que investia o dinheiro e falava assim, tá aqui o dinheiro do terreno, eu fiz minha parte, agora é com vocês. Não. Barnabé falou, o dinheiro está aqui, como eu posso ajudar agora? Barnabé, precisa fazer uma viagem missionária. Vamos junto. Barnabé, precisa ajudar a cuidar disso. Vamos junto. Barnabé, tem um tal de Paulo lá que se converteu. Eu vou lá. Barnabé andou com Paulo. Barnabé levou Paulo para conhecer Pedro. Barnabé fez uma viagem missionária com Paulo. Barnabé discipulou Paulo. Cara, Barnabé era um cara que investia, era um cara que ofertava, era um cara que ensinava, um cara que discipulava. Homem de Deus. Barnabé era um homem de Deus, mas Barnabé não estava preocupado por título. Barnabé não estava preocupado por cargo. Barnabé estava preocupado em servir. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja não é lugar de se aparecer. Tá? Ministérios, meus irmãos, não são usados para promover pessoas. Tá? Igreja é apenas um meio de formar servos
não líderes. Estranho, né? É estranho porque no mundo de hoje as pessoas estão procurando cada vez mais curso de liderança, coaching. Seja líder, seja isso. E gente, eu creio, por favor, eu sei que tem o seu valor. Tem o seu valor tudo isso, tem a sua importância tudo isso, tá? Porém, em algumas áreas. Você pode fazer um coaching com alguém para se tornar um líder melhor na sua empresa, se tornar um líder melhor aonde você estiver. Mas deixa eu te falar uma coisa, no reino de Deus, sabe qual o coaching de Jesus? Lembra da ceia? Jesus colocou uma toalhinha no ombro, bacia de água, chegou nos discípulos, põe o seu pé encardido e suja aqui. O que você vai fazer, mestre? Eu vou lavar teu pé. Não, não vai, Pedro, né? Pedro falou, não vai. Aí Jesus falou, se você não deixar lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala, não, então me lave todo. Jesus falou, só o pé. E depois, no final, Jesus diz assim, vocês perceberam o que eu fiz? Vocês perceberam que eu, sendo mestre, lavei os pés de vocês? Se eu, sendo mestre, lavei, vocês também devem lavar uns dos outros. Sabe, meus irmãos? O coaching de Jesus não é para tornar ninguém líder. O coaching de Jesus é para formar servos, não líderes. O mundo já tem muita gente que quer ser servida, mas o mundo precisa de gente para servir. Tá? O mundo já tem muita gente para puxar o saco dos outros. O mundo precisa de gente que entende que não é nada. A igreja tem que ser, irmãos, esse organismo vivo que pega um cara que está acostumado a receber só elogio lá fora, a ter a vaidade dele, sabe? Quando essa pessoa chega na igreja, ela tem que entender que ela não é nada, mas às vezes a igreja faz o papel ao contrário. A igreja infla mais ainda o ego das pessoas, a vaidade das pessoas. As pessoas querem se tornar pastores por causa do poder que o título dá. Ah, agora eu sou pastor, agora ninguém pode falar contra mim. Agora eu sou pastor, agora eu vou comer num lugar separado. Agora alguém tem que pegar, vai chover, alguém tem que pegar o guarda-chuva para mim. Eu sou pastor, agora eu não posso ficar no último lugar da fila, agora eu tenho que ser o primeiro da fila. O que está no coração? Será que é um sentimento de Ananias ou de Barnabé? Pense nisso. Tá? Lembra do título? A quem queremos enganar? Meus irmãos, se você já é uma pessoa da igreja, se você já é uma pessoa salva e faz parte tanto da IBVM ou de qualquer outra igreja, entenda, você não está na igreja para ser servido, você está na igreja para servir e para servir o mundo. Tá? É para servir o mundo. Se você está na igreja e você dizima e oferta e fala, tá aqui, se vira, tá errado, você tem que trabalhar. Se você dizima e oferta para se aparecer, se você dizima e oferta para que as pessoas saibam que você é generoso, o teu sentimento é o sentimento de Ananias, é um sentimento de vaidade. Você pode até deixar impressionado o teu pastor, as pessoas à tua volta, nossa, fulano de tal é tão bom, mas Jesus desaprova a tua atitude. Ai de nós, se hoje ainda morressem todos aqueles que levam suas ofertas aos pés de Deus, com o coração cheio de vaidade e de orgulho e de prepotência, assim como estava em Ananias. Já imaginou? Então, se nas nossas igrejas hoje ninguém cai morto quando dizima e oferta, é porque é a graça de Deus. Porque eu creio que muitas pessoas ainda fazem isso, mas sempre é momento de mudar. Sempre há oportunidade, enquanto a vida há oportunidade de mudança. Então, meus irmãos, que o nosso coração seja como o coração de Barnabé. Um coração pronto a ajudar aqueles que precisam. Um coração que faça as coisas não pensando em cargo, apenas em fazer, apenas em servir. Tá?
Se você tem no seu coração o intuito de ser um pastor, de ser um missionário, em nome de Jesus, não queira ser pensando nos bônus. Não queira ser um pastor ou missionário por causa do título, achando que você vai ter mais oportunidades, que agora as pessoas vão ter que fazer isso. Não, já está errado. Nós somos chamados a serem pastores e missionários para servir. Somos chamados a sermos pastores e missionários para ser servos uns dos outros. E aí tem um problema. Entendemos que tudo é baseado em exemplo. E se Jesus ensinou os discípulos a serem servos, olha só, não foi fácil. Porque em uma das passagens, Jesus está andando e os discípulos estão lá atrás. E eles estavam discutindo qual dentre eles era o maior. Lembra dessa passagem? E também na ceia, eles discutiram quem sentaria no lado direito e no lado esquerdo de Jesus. Mesmo com Jesus, mesmo tendo Jesus como exemplo, o coração dos discípulos de Jesus estava cheio de vaidade. Estava cheio de desejo de glória, de majestade. Mas ali Jesus dá o exemplo no lava-pés. Ele está quase para morrer. E o exemplo que Jesus dá é: lave os pés uns dos outros. Eu não estou aqui para servir vocês a serem líderes. Estou aqui para ensinar vocês a serem servos. Barnabé tem esse coração de servo. Barnabé é o homem que está disposto. Ananias e Safira, não. A quem queremos enganar? Eu espero que a gente continue fazendo as coisas de coração. E fica a dica, organize sua vida financeira, tá bom? Organize-se. Se você ainda não consegue dizimar, não consegue dar os 10% da tua renda, meus irmãos, se organize. Organize financeiramente. Veja aquilo que você pode abrir mão, abra. Mais uma coisa que eu trabalho na nossa igreja, lá na Vila Muniz. Se todos os irmãos dizimarem e ofertarem, irmãos, você não precisa fazer campanha, você não precisa vender isso, vender aquilo, nada. Nós não fazemos porque eu penso assim. Cada um banque os seus sonhos. Entende? Você quer ter uma igreja confortável? Dizime, oferte. É isso. Você quer ter um templo mais confortável? Você quer atingir mais pessoas com projetos sociais? Você quer que a tua igreja seja mais relevante no meio em que você vive? Dizime, oferte. É isso. Não tem segredo. Mas quando as pessoas não são ensinadas, a gente tem que ficar fazendo, dá porque você vai receber 1.000, porque não sei o que tem, aí tem que inventar um monte de baboseira, tá? Não. Um coração grato é o coração de quem dizima, oferta e faz para a glória de Deus com alegria. Mas é quem dizima e oferta e trabalha, arregaça as mangas e vai trabalhar também. Deus abençoe vocês. Espero que tenha sido bênção essa palavra. Quinta-feira que vem continuamos o livro de Atos. E vamos nessa caminhada. Que Deus abençoe. Entenda que ofertar, fazer parte disso tudo no reino é privilégio, gente. É privilégio. E muitas pessoas contam com vocês. Se você faz parte de uma igreja, faça isso com alegria. Se você não faz parte de uma igreja, se você quer entregar a tua vida a Cristo, se você quer tirar dúvidas, entre em contato comigo, vamos estar conversando, tá bom? Pastor, o seguinte, pastor. Eu acho que negócio de dízimo, oferta é besteira, é do Antigo Testamento. O problema é seu, então não dizima. Deus não vai quebrar porque você não vai dizimar, meu irmão. Agora você quebra se Deus deixar de te abençoar. Tá? Mais uma coisinha que eu queria aproveitar isso daqui. Tá? O dízimo, ele não é uma questão da lei, tá, irmãos? Ele não é do período da lei, do período de Moisés. Não. O dízimo, ele é antes de Moisés. Lá em Gênesis, quando Abraão oferece o dízimo a Melquisedeque, o rei de Salém, ali já havia o princípio de dízimo.
certo? A Caim e Abel, eles ofereciam ofertas a Deus. Então, dízimos é muito antes de Moisés. Então, o dízimo não é o princípio da lei, certo? O dízimo é o princípio de Deus. Deus propõe isso. Então, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, entende? Procure fazer essa prática. Isso vai te fazer muito bem. Imagina se você conseguir dizimar e ofertar com o teu rendimento, você vai estar com a sua vida financeira organizada. Isso é bênção. Dormir bem, descansar bem, curtir a patroa, curtir as crianças e viver na tranquilidade. Viver na tranquilidade, certo? Beijão, gente. Deus abençoe vocês. Até domingo, 19 horas, tá bom? Esse estudo aqui eu vou editar, depois eu vou estar jogando lá no YouTube. Se você quiser entrar no YouTube, Igreja Batista Vila Muniz, tem outros vídeos nossos lá, tá? Nos abençoe, inscreva-se lá no canal, aperta o sininho que sempre quando tem vídeos novos, aí você vai estar recebendo. E qualquer dúvida, se quiser conversar comigo, manda uma mensagem, tá bom? Aqui a gente vai conversando. Quem quiser ofertar para o missionário Giovanni Carina, até dia 10, tá? Terça-feira que vem, vamos estar mandando para eles, tá bom? Beijão, fica com Deus, até mais. Não tenha medo, tenha esperança. Tchau.